Mulher joga soda cáustica no órgão genital do companheiro por ciúme. Pessoal, esse é o nosso tema de hoje. É um tema que foi amplamente veiculado pela mídia. E aqui eu quero fazer de cara um registro. Por favor, isso aqui é no campo hipotético a nossa análise a seguir. Esse caso ainda está em fase de investigação, então ainda há uma investigação em curso. Então tudo o que falaremos aqui é no campo hipotético. Então, eu não vou ficar toda hora relembrando isso, mas só para registrar já de imediato esse ponto, que é importante. Então, tudo aqui em suposição, ela ainda vai ser investigada, eventualmente processada e condenada ou não. Então, tudo aqui é na suposição e, diante dos elementos que a mídia trouxe para a gente, faremos essa análise jurídica hoje. Então, a mídia, vários jornais veicularam essa informação, que em Uruaçu, Goiás, uma mulher, por ciúme, por uma suposta infidelidade do companheiro, ela dopou esse companheiro, então ela colocou, eu acho que ela ministrou, ela colocou para ele Rivotril, que é a substância que foi utilizada por ela, para dopar o companheiro. Depois que ele estava dopado, ela foi, retirou as vestes, as roupas dele e jogou soda cáustica no órgão genital do companheiro. Então esse é o fato amplamente veiculado pela mídia e para tratar desse caso, pessoal, nós faremos um formato que eu adotei em relação ao vídeo envolvendo embriaguez ao volante e suas consequências jurídicas. Quem não viu, veja, não agora, depois, mas dê um pulinho depois nesse vídeo, vai valer a pena. Então, mantendo o formato de perguntas e respostas, e esse formato, só para quem não conhece, vou explicar rapidinho. Eu escolho um personagem fictício, que vai fazer perguntas para mim sobre o caso, outros pontos, e vai haver um bate-papo. E esse formato, o objetivo dele, pessoal, é de fato tornar essa conversa mais leve, ainda mais com um tema tão pesado como esse. Então esse é o nosso objetivo do vídeo de hoje. O nosso convidado do dia será o Gustavo, que nos fará as perguntas, e vamos então às perguntas do nosso convidado do dia. Então vamos lá, pessoal. A primeira pergunta do Gustavo pra gente é a seguinte. Nossa, Luiz, você viu o caso lá em Goiás? Qual crime, em tese, teria sido cometido pela mulher considerando os elementos até então expostos pela mídia? Galera, considerando os elementos até então expostos pela mídia, tudo indica que o crime por ela cometido foi o delito de lesão corporal gravíssima por deformidade permanente. E aqui eu quero fazer uma anotação, um registro para vocês, que é o seguinte. Se formos ao artigo 129 do Código Penal, na sua forma básica, teremos a seguinte redação: ofender a integridade física ou a saúde de outrem. Outrem é outra pessoa. Então, essa é a forma básica do crime de lesão corporal. Depois da forma básica, nós temos o parágrafo 1º. Esse parágrafo 1º, ele traz as hipóteses em que essa lesão corporal agora será grave. Então, há hipóteses ali descritas que vão caracterizar uma lesão corporal como grave. Ou seja, a pena, consequentemente, vai ser mais drástica do que a lesão, digamos, básica. E aí, o parágrafo 1º, ele anuncia as hipóteses de lesão corporal chamada grave. Depois, temos um parágrafo 2º, que anuncia as hipóteses que agora vamos chamar lesão corporal gravíssima. Dentre essas hipóteses, temos ali a chamada deformidade permanente. Eu quero só fazer uma observação aqui importante para vocês, que é a seguinte: muito embora não haja nesse parágrafo 2º a expressão lesão corporal gravíssima, é consagrado em direito que esse parágrafo 2º diz respeito a essa hipótese de lesão gravíssima. Então, vocês não verão no parágrafo 2º do artigo 129 do Código Penal a expressão gravíssima, mas ela é amplamente utilizada e aceita justamente para fazer a diferenciação desse tipo de lesão para a lesão chamada grave. Então, temos aqui no caso concreto em Uruaçu, em tese, um crime de lesão corporal gravíssima. E por que é gravíssima? Porque é uma lesão corporal
qualificada pela deformidade permanente causada supostamente pela autora do crime. E aqui, pessoal, um ponto muito importante é entendermos o que significa deformidade permanente. Eu quero que vocês entendam que deformidade permanente, segundo os tribunais superiores e os doutrinadores, que seriam aquelas pessoas que, de fato, explicam, elucidam e, de fato, elas esclarecem o direito, deformidade permanente seria uma situação, seria uma hipótese em que há um impacto físico de considerável monta à pessoa que gera um abalo significativo na autoestima dela e causa também um desconforto para quem vê. Não precisa ser, de fato, algo visível, então na cara, pode ser em outros lugares do corpo, como, por exemplo, no órgão genital, mas esse desconforto para quem vê, esse abalo sensível à autoestima da vítima, são elementos considerados para que possamos falar em, de fato, uma lesão corporal qualificada pela chamada deformidade permanente. E um ponto também muito importante que eu quero que vocês saibam é que o STJ, pessoal, no HC 306.677 do Rio de Janeiro, por meio da sua sexta turma, entendeu, isso em 2015, um entendimento que perdurou ao longo dos anos, que mesmo que a vítima venha a fazer posteriormente uma cirurgia reparadora, então supondo, né, que o homem faz a cirurgia reparadora e não há mais nenhuma deformidade no órgão genital, isso não descaracteriza a chamada lesão gravíssima pela deformidade permanente, porque a valoração dessa deformidade é feita quando o crime se consumou. Então, eventualmente, se a vítima fizer ou não, enfim, uma cirurgia reparadora, isso não vai abalar na configuração deste crime que eu mencionei para vocês. E agora, vamos à próxima pergunta do Gustavo. A próxima pergunta do Gustavo para a gente, pessoal, é a seguinte. Luiz, entendo, mas vamos supor o seguinte cenário agora. A autora do crime, ela supostamente joga uma soda cáustica na cintura da vítima, que atinge, inclusive, o órgão genital do ofendido, e diante disso, o companheiro dela teve uma falência de importantes órgãos que o levou à morte. E agora, Luiz, e aí, qual seria o crime? Vamos lá. Pessoal, em relação à pergunta do Gustavo, a resposta vai ser um depende. Depende. Por que depende, Luiz? Depende pela seguinte explicação, pessoal. Porque se o agente, se a mulher no caso, né, no exemplo que o Gustavo trouxe pra gente, se ela quis o resultado morte, nesse exemplo dele, ou assumiu o risco de produzir esse resultado morte, nesse caso haverá o que chamamos de homicídio, o artigo 121 do Código Penal. E eu vou fazer um parênteses aqui rapidinho, porque o nosso vídeo aqui, a nossa intenção é abarcar não só quem é do direito, mas também quem não é do direito. E aí a minha intenção é que isso seja interessante para ambos, né? Quem é do direito, quem não é do direito. Então, para quem não é do direito, eu acho importante fazer esse parênteses aqui para aprofundar um pouquinho só, eu garanto que não vai ser muito, mas é um ponto importante, que é sobre a questão do dolo que eu mencionei para vocês. E o aprofundamento, pessoal, é o seguinte. O artigo 18, inciso 1º do Código Penal, ele anuncia que o crime será doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Quanto a essa primeira parte que eu narrei, é bem tranquila essa parte, né? Quis o resultado, é o que todo mundo já imagina, o agente quer, e aqui a ideia basicamente é a seguinte, a pessoa, ela tem a previsão, ela prevê aquele resultado como possível, ela tem consciência e tem vontade de alcançar aquele resultado e ela se coloca, ela age para buscar esse resultado. É o que chamamos de dolo direto
é o dolo, digamos, clássico, que a gente já tem já na nossa imaginação. Mas existe uma outra espécie aqui no artigo 18, inciso 1º do Código Penal, que é igualmente importante para a gente, e ela tem a ver com o que eu falei agora há pouco em relação a assumir o risco. Pessoal, também é dolo, só que agora na modalidade dolo eventual, quando o agente, ele prevê como possível aquele resultado então é previsto pelo agente como possível, mas ele, pessoal, esse agente, ele se coloca de forma indiferente ao resultado. É aquela ideia de doa quem doer, eu vou seguir na minha conduta. Eu não quero diretamente causar esse resultado, mas eu assumo o risco de produzi-lo. E aqui a ideia básica é indiferença ao resultado. A ideia básica é essa. Aí eu faço uma pergunta para mim, né, nesse caso, mas como saber se o agente, né, como na prática se prova isso? É muito complicado imaginar um cenário de como você prova que a pessoa assumiu o risco. Não tem como entrar na cabeça da pessoa, né, do criminoso. E aqui, galera, a questão básica é a seguinte: a acusação vai ter que trazer elementos concretos, elementos extraídos do processo, da investigação, para de fato formar essa argumentação no sentido de que os elementos coletados do caso demonstram, levam a crer que aquela pessoa, de fato, ela assumiu o risco de produzir aquele resultado. Então a questão aqui fica mais complexa no dolo eventual em relação à acusação, em relação às provas, mas caberá, né, ao órgão acusador buscar coletar elementos do caso concreto que consigam demonstrar que essa pessoa assumiu o risco. Então, eu fecho esse parênteses aqui para falar sobre o dolo. E agora, voltando à nossa resposta padrão aqui em relação à pergunta do Gustavo, em resumo, se, agora no exemplo, a mulher quis o resultado morte ou assumiu o risco de produzi-lo, haverá aqui o crime em tese de homicídio na forma ali, no caso previsto no artigo 121 do Código Penal, na forma do dolo, aqui configurado. Já por outro lado, pessoal, se essa mulher ela não quis diretamente o resultado, ou ela nem assumiu o risco de produzi-lo, nesse exemplo que o Gustavo trouxe para a gente, o fato de ela jogar soda cáustica na cintura da vítima, uma substância altamente corrosiva, e vamos supor que ela quis apenas gerar lesão corporal na vítima, agora num outro quadro, numa outra ideia, o crime será de lesão corporal seguida de morte, que é um delito previsto no artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal. Terceira pergunta do Gustavo aqui pra gente é a seguinte: entendi. Agora, Luiz, voltando ao caso veiculado pela mídia, me tira uma outra dúvida. O fato de a lesão corporal ter sido praticada no ambiente doméstico gera algum aumento de pena contra a mulher? E a resposta aqui, pessoal, é sim. Muito cuidado, porque muito embora a vítima seja um homem, como o crime foi praticado, nesse exemplo, né, pela companheira dele no âmbito doméstico, nesse caso, haverá incidência da causa de aumento de pena prevista no parágrafo 10 do artigo 129 do Código Penal. E esse aumento, pessoal, é de 1/3 em relação à pena. E vamos para a próxima e última pergunta do nosso convidado, Gustavo. E a última pergunta do Gustavo, pessoal, é a seguinte: Luiz, vamos lá então. Comprovado o crime de lesão corporal gravíssima pela chamada deformidade permanente que você mencionou, há outros fatores, além desse aumento mencionado agora, há outros aumentos de pena que deverão ser analisados pelo juiz ou pela juíza do caso quando da fixação da pena à autora do crime? E a resposta a essa pergunta do Gustavo, sim, sim. Caso esses elementos expostos pela mídia
venham a ser confirmados, isso ao longo do processo, depois, enfim, de toda a questão de defesa por parte da investigada, se ela for de fato processada, mas tudo indica que ela vai ser. Mas caso venham a serem confirmados esses elementos, o que temos aqui é que o magistrado, quando ele for quantificar, quando ele for analisar a pena a ser fixada a essa mulher, ele deverá observar alguns fatores que vão elevar o cálculo dessa pena. E aqui é importante fazer um registro bem rápido para vocês, para quem não é do direito principalmente, que quando o magistrado faz o cálculo das penas, ele segue um sistema que é chamado trifásico em relação à pena privativa de liberdade. Então ele tem que seguir um sistema trifásico. Então, uma primeira fase, ele vai analisar determinados fatores, numa segunda fase, outros fatores, e numa terceira fase, outros fatores. Não é o objeto desse vídeo de hoje, até porque ficaria enorme, o tema é muito grande, mas eu quero que vocês saibam que não é algo aleatório, é feito de forma técnica. Então, somente feito esse registro aqui, para quem não é do direito principalmente, indo aos elementos que deverão ser observados pelo magistrado nesse caso, temos como possível incidência aqui a agravante do motivo torpe, que é aquela agravante ligada à ideia de um fator que causa uma repugnância, um fator abjeto, nojento, pesado, e nesse caso podemos, em tese, considerar o motivo que levou a autora a cometer o crime como um motivo torpe. Também teremos uma outra agravante, que é a agravante ligada ao recurso que dificultou a defesa do ofendido. Porque nesse caso, pessoal, segundo as notícias, a mulher veio a retirar, quer dizer, voltando um pouco, ela dopou com Rivotril a vítima. Depois que a vítima estava dopada, ela retirou as roupas, as vestes, para jogar esse líquido, essa substância, na altura ali, da altura do pênis, no órgão genital desta vítima. Então, esse recurso que ela adotou, no caso, dopar a vítima, de fato, dificultou e muito qualquer tipo de reação por parte do ofendido. Uma outra agravante possível é o chamado meio cruel. O meio, sem sombra de dúvidas, eu acho que ninguém duvida disso, que jogar soda cáustica no corpo humano é um meio extremamente cruel, que causa um sofrimento demasiado à vítima. Então, nesse ponto, essa agravante me parece também claramente aqui que ela tem campo para incidir. E, por fim, eu quero registrar para vocês que já é entendimento consagrado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que quando o crime ele é premeditado, então, por exemplo, nesse caso que a gente está tratando aqui, em tese, essa mulher, vamos supor que ela comprou o Rivotril, ela comprou a soda cáustica, ela esperou o dia mais oportuno para cometer o crime, para não levantar suspeita. Então, esse ato de premeditação, ele é mais censurável, ele é mais reprovável. E isso gera, segundo o STJ, um aumento que vai ser feito na primeira fase. Os outros pontos que eu mencionei para vocês serão analisados na segunda fase da dosimetria penal. Esse agora da premeditação será na primeira fase, isso agora como uma circunstância judicial desfavorável à autora da infração, mas como eu falei, não é o objetivo desse vídeo de hoje entrar nos meandros, de fato, dessa análise de dosimetria penal, porque como eu falei, o tema ele é bem longo, bem amplo, e aqui eu quero ser mais objetivo possível. E é isso, pessoal. Agora eu que vou fazer uma pergunta para você aí, e a pergunta é a seguinte: com base nos elementos que eu apresentei até agora, e óbvio, com base naquilo que temos pela mídia, tudo agora é de forma hipotética, o caso, como eu falei, está em investigação, mas com base apenas nesses elementos até agora que nós temos.
Você enxerga que o crime foi de lesão corporal mesmo gravíssima ou um outro crime, por exemplo, tentativa de homicídio, esse ato de jogar soda cáustica no órgão genital? Como você aí enxerga isso? E eu quero ler a sua resposta aqui embaixo nos comentários. Até a próxima!